A saúde do coração merece a nossa total atenção, não apenas no sentido de tratar as doenças cardíacas existentes, mas principalmente para poder preveni-las. As enfermidades cardíacas são a maior causa de mortes em países desenvolvidos e emergentes, e o Brasil não está fora dessa estatística. Hoje é o Dia Mundial do Coração, que tem por objetivo alertar e conscientizar a população sobre a importância de manter hábitos saudáveis e preservar a saúde do coração. E para falar a respeito do assunto, eu converso agora com o Dr. Júlio Schultz, médico cardiologista. Dr. Júlio, muito bom dia. Denise, muito bom dia a todos os ouvintes. Agradeço imensamente a oportunidade de estarmos aqui conversando e falando desse tema tão importante que são as doenças cardiovasculares, nessa data tão importante para nós que é o Dia do Coração. Pois é, doutor Júlio, ao longo de todo esse mês, a CBN abordou com vários especialistas assuntos ligados ao Setembro Vermelho e chegamos hoje então ao Dia D. E o que dizer, doutor, sobre esse Dia Mundial do Coração? Olha, Denise, em relação a esse Dia Mundial, como você falou, a gente vem abordando todos os temas relacionados aí às doenças e à prevenção delas, relacionado ao sistema cardiovascular, e tenho para te falar que o balanço no decorrer desse mês foi muito positivo. A gente acabou passando para as pessoas muitas informações sobre as doenças, sobre como prevenir o acontecimento delas, e isso faz com que as pessoas tenham mais qualidade de vida e possam viver um pouco mais. Então, é muito gratificante chegar nessa data com esses resultados. Que bom, doutor. E sobre os problemas, as complicações, vamos pontuar aqui mais uma vez, Quais são os problemas cardíacos mais comuns, doutor Júlio Schultz? Bom, Denise, quando a gente fala de doenças cardiovasculares, a gente está falando de doenças do coração e dos vasos sanguíneos, nos casos as veias e as artérias, O principal causador das doenças cardiovasculares é a conhecida aterosclerose, que o pessoal conhece popularmente como o acúmulo de gordura nesses vasos, As entidades mais conhecidas que causam mais óbito são duas, É o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, conhecido para as pessoas como derrame. Então, geralmente, o que acontece é que essas placas de gordura causam obstruções nas artérias, causando falta da chegada do sangue nos tecidos e, dessa forma, um infarto. No coração, essa falta de sangue, essa falta de substrato acontece no músculo cardíaco e, no caso do AVC, nos neurônios, no tecido cerebral. Doutor Júlio, e o que gera, o que proporciona esse acúmulo de gordura nas veias, ali nos vasos sanguíneos? Muito importante a gente estar falando disso, A aterosclerose, ela acomete principalmente as artérias, mas no sistema arterial. E o que causa isso são a presença de alguns fatores de risco, e algumas características no estilo de vida. Os fatores de risco chamados clássicos, Denise, são 6, Primeiro, a idade, A idade é implacável para a aterosclerose. Então, a idade acima de 55 anos em homens e acima de 60 nas mulheres chama muito a nossa atenção para a presença desse tipo de doença. As outras características são iguais para os homens e mulheres, E são elas: a hipertensão, a pressão alta, o diabetes, o colesterol alto, a presença de doenças cardiovasculares em parentes de primeiro grau em idade jovem e o tabagismo, Outras questões relacionadas ao hábito de vida é o sedentarismo, o sobrepeso ou obesidade e o estresse, Denise, que nesse contexto que estamos vivendo tão presente também influencia sobremaneira no desenvolvimento das doenças cardiovasculares. É verdade. Doutor Júlio, o que mais a gente ouve hoje em dia, as pessoas falarem que estão com dor no peito, estão sentindo uma sensação estranha, isso é ou não é já ligado a um problema cardíaco, surge assim um ponto enorme de interrogação, mas não vão atrás. Ficam vivendo um dia de cada vez, passando ou empurrando com a barriga esse tipo de dorzinho, esse tipo de mal-estar. Já poderia ser aqui um indício? Já seria um sinal de alerta, doutor? Ou não é dessa forma que chegaríamos, por exemplo, à descoberta de um problema com o nosso coração? Denise, com certeza a dor torácica é um sinal de alerta e merece uma investigação para ver o que está acontecendo. Eu costumo explicar, de uma maneira bastante simples, que todos os nossos órgãos funcionam e a gente não sente nada com eles funcionando.
Você vê, por exemplo, o nosso pulmão, a gente respira o tempo inteiro, você não sente dor no seu pulmão. O nosso coração, ele bate de 50 a 100 vezes por minuto e você não sente ele batendo. Então, o sinal de que alguma coisa está anormal, às vezes é representado pela dor, né? A dor típica de coração, Denise, é uma dor torácica, uma dor no peito, em aperto, espalhada, de forte intensidade, irradiada para braços, para membro superior, a região do pescoço, desencadeada geralmente por atividade física, por estresse emocional, né? E tem alguns outros fatores desencadeantes, por exemplo, o frio extremo, uma alimentação exagerada. Mas a dor pode ter outras características e representar um quadro muito importante de infarto. Então, toda dor da cicatriz umbilical para cima e da mandíbula para baixo merece atenção e merece ser investigada. Como o senhor mesmo falou há pouco, nessa questão, por exemplo, quando destacamos aqui a questão do acúmulo de gordura nas artérias, nos vasos sanguíneos, nem todos, né, doutor, têm a chance de poder chegar, como no caso dos homens, 55 anos, e no caso das mulheres, 60 anos, para acender o sinal de alerta. Infelizmente, muitas pessoas acabam no meio do caminho perdendo a vida para complicações, para problemas que poderiam ser evitados ou poderiam ser melhor acompanhados se chegasse antes num hospital ou num consultório médico, né, doutor Júlio? Com toda certeza, né? Esse comentário é muito pertinente, muito importante. Diante de um contexto de infarto, Denise, 25% dos pacientes vão a óbito antes de chegar no serviço hospitalar, né? Então, como fica com uma máxima desse Setembro Vermelho, que a prevenção ainda é o melhor remédio, né? Porém, parte dessa prevenção faz acompanhamentos contínuos com médicos, né? Porque existem alguns fatores de risco que são silenciosos e que colaboram para esses desfechos, né? Por exemplo, uma pressão alta, geralmente o paciente não tem sintomas. Um diabetes, ele não tem sintomas muito proeminentes, muito clássicos que chamam a atenção. O mesmo fato é o colesterol alto. E essas alterações podem ser facilmente detectadas com consultas médicas periódicas, Denise. Então, eu acho que o válido desse Setembro Vermelho é a gente estar conversando, falando para as pessoas sobre esses fatores de risco e dando algumas orientações para que possa prevenir eventos. Veja a importância, né, de prevenção da doença cardiovascular. 80% dos eventos, eles podem ser evitados com medidas de prevenção. E uma morte a cada 90 segundos acontece no Brasil. Então, infelizmente, né, no período dessa nossa entrevista, algumas pessoas já acabaram perdendo a vida por doença cardiovascular. 80% dos eventos podem ser, então, evitados através de medidas de prevenção. Vamos, então, deixar bem claro, doutor Júlio, quais são essas medidas? As medidas de prevenção são o controle dos fatores de risco, né? Da pressão alta, do diabetes, do colesterol alto, a identificação e controle desses fatores de risco. E um estilo de vida saudável, né, Denise? O estilo de vida saudável, ele tem 5 pilares fundamentais, né? Primeiro, alimentação saudável, né? Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para encorajar as pessoas a fazerem uso de alimentação mais saudável, né? Abrirem menos latas, né? Consumirem menos produtos industrializados, descascarem mais e colherem mais produtos da terra. Segundo é o exercício físico, né? O exercício físico é fundamental, os benefícios do exercício são incontestes, não só para o coração, mas para toda a saúde, né? A palavra do exercício é regularidade e individualidade, né? Cada pessoa, de acordo com a sua faixa etária, pode praticar exercícios, né? O terceiro hábito é não cometer excessos em relação ao consumo de álcool, né? O quarto hábito é manter-se longe do cigarro, né? Hoje o tabagismo está em desuso, né? A gente sabe que ele é associado com muitas doenças e também com a doença cardiovascular. E o quinto hábito de vida que deve ser preservado e cultivado é o controle do estresse e das emoções, né? A gente sabe que pessoas submetidas a altos níveis de estresse têm maior propensão a esse tipo de doença. Então, fazer atividades que a gente gosta, que são prazerosas, permanecer perto das pessoas que fazem bem para a gente, cultivar bons pensamentos,
também são medidas importantes para evitar as doenças do coração. Que bom. Doutor Júlio, nesse consultório, através das ondas do rádio, muitos ouvintes aqui na nossa companhia, por exemplo, o Josué colocando na audiência hoje no carro, então ele está levando a CBN de carona nesse momento. Murilo de Gaspar também ligadinho aqui na rádio CBN. Mirton Cipriani também conosco, atento às informações colocadas em evidência. Wilson Hadlich na nossa companhia. A Érica Ruenick também aqui ligadinha na rádio CBN e também nessa entrevista, claro. E eu pergunto, doutor Júlio, quais são no caso aqui, os exames, as consultas médicas periódicas, que também deveriam ser colocadas como a decisão desse paciente estar já com vocês antes de ser registrado um problema, mas essas consultas médicas periódicas nessa relação médico e paciente, doutor Júlio. Denise, isso é muito importante a gente salientar, né, que essas doenças, elas não acontecem de uma hora para outra, elas vêm acontecendo ao longo do tempo. Essa gordura que a gente fala de maneira simples, que se acumula no vaso, ela vem desde a infância, desde a adolescência. Então, muito importante o acompanhamento das crianças, né, dos infantes com o pediatra, né, fazendo os exames que são indicados pelo profissional para que se detecte, às vezes já nessa idade, um colesterol alto, para que se tenha a orientação adequada para que isso não vá em frente, né, e na adolescência. Eu chamo a atenção principalmente aos adultos, né, a partir dos 35 anos. Por que 35 anos? Os 35 anos é um marco em relação à mortalidade. A gente sabe que a partir dos 35 anos, a principal causa de morte súbita é o infarto agudo do miocárdio. Então, a partir dos 35 anos, eu já acho válido acompanhamentos anuais, né, com o médico, o cardiologista ou com um clínico que pode fazer a detecção da presença dos fatores de risco e orientar sobre o controle deles. Que bom. Doutor Júlio, a medicina tem evoluído satisfatoriamente na área também da cardiologia, oferecendo melhores tratamentos, uma vez confirmado, detectado um problema, né, na saúde do coração e, ao mesmo tempo, acompanhando esse paciente. O que falar também do avanço da medicina na área da cardiologia, doutora? Denise, a medicina na cardiologia, como também em outras áreas, né, ela evolui a passos largos, né? Hoje a gente está comemorando o Dia Mundial do Coração e nós temos também o privilégio de estar comemorando um outro marco muito importante aqui no Hospital Santa Catarina e na CardioPrime. Todo setembro, devido ao Setembro Vermelho, a gente checa o nosso banco de dados aqui, Denise. E nós tivemos a felicidade de checar nesse setembro e perceber que nós estamos há um ano sem um caso de óbito dos pacientes integralmente atendidos aqui no nosso serviço por infarto. Olha que bênção. Isso é um resultado excelente, a gente fica muito envaidecido de fazer parte da equipe que trabalha e que provê esses números, né? Em se tratando de infarto, né? A gente nunca vai poder garantir para todas as pessoas uma mortalidade de 0%, né? Mas o nosso banco de dados mostra números muito sólidos de excelência no tratamento dessa doença, né? A nossa mortalidade média nos últimos 5 anos foi de 3,5%. Esse resultado, Denise, ele envolve uma equipe multidisciplinar, né? Então, desde as recepcionistas aqui do hospital, que são treinadas para identificar os sintomas e dar um atendimento prioritário para esse paciente, os médicos da CardioPrime, pronto-socorro do coração, que identificam esses sintomas prontamente, ter à nossa disposição um laboratório de hemodinâmica, onde a gente leva, vê essa artéria que está obstruída causando o infarto e consegue abrir essa artéria e devolver o fluxo de sangue para o músculo ali que estava sofrendo com esse evento, uma equipe de UTI de excelência que consegue cuidar desse paciente depois. Então, realmente um trabalho de muitas mãos para entregar esses números de excelência. Doutor Júlio, o nosso ouvinte aqui, o Juarez, ele gostaria de uma melhor explicação se tem diferenciação realmente, né? Na questão aqui, ele pontua a questão do infarto e a parada cardíaca, doutor. Diferenciação de uma complicação para outra? Juarez, obrigado pela pergunta. Existe diferença sim, né? O infarto agudo do miocárdio, como eu já falei, é a morte do músculo cardíaco, né? Onde a principal causa é a obstrução devido à aterosclerose, que é o entupimento das artérias, né? Então, a parada cardíaca é quando o coração para, né? O coração, ele tem uma função de bomba, né? E a parada cardíaca é o evento onde essa função é cessada, onde essa função de bomba para, né? Então, o coração não manda mais sangue para os órgãos e existe uma interrupção súbita dessa função cardíaca, o que leva o paciente a óbito.
tanto uma situação como a outra, parada cardíaca e o próprio infarto, doutor, prevalecendo aqui os cuidados com a saúde desde cedo, realmente, né, pontuando a prevenção, a gente consegue tentar evitar ao máximo complicações como essas? Consegue minimizar muito essas complicações, né, Denise? Eu sempre costumo falar, né, que os eventos, eles acontecem. Existe uma estatística e ela é implacável, né, em relação ao acontecimento dos eventos. Mas para quem cuida e pratica hábitos saudáveis, a gente consegue mudar um pouco dessa estatística. A nossa ouvinte Crista, também aqui na nossa companhia, e com uma pergunta muito importante. Os sintomas do infarto são instantâneos ou podem durar alguns dias, doutor Júlio? Não, Crista, obrigado pela pergunta, né? Geralmente, podem ser súbitos, tá, Crista? Você pode ter aquela dor no peito, que acontece de repente, que é de forte intensidade, parece que tem a roda de uma carreta parada em cima do seu peito. Mas a grande maioria dos pacientes, e por isso que é importante a gente usar o canal de comunicação como uma oportunidade para alertar, tem sintomas antes. Então, por exemplo, a pessoa foi fazer uma atividade física, deu uma dor no peito, parou, melhorou, né? Então, ou uma falta de ar, por exemplo, a pessoa fazia uma caminhada como seu hábito de vida, nunca teve cansaço para fazer. De um dia para o outro foi fazer aquele circuito seu de caminhada que está acostumado, teve que parar 5 vezes por falta de ar, né? Então, existem os dois tipos de apresentação, tanto a apresentação súbita, repentina, como o coração mandar alguns sinais antes, né, que acontece na grande maioria dos casos, e você conseguir prever o evento e cuidar dele da melhor forma possível. Nós já colocamos aqui, doutor, com outros profissionais ao longo desse Setembro Vermelho. Muitas pessoas estão realmente evitando ainda, né, essa ida a um consultório, esse contato direto com médicos, justamente pela questão da preocupação com a pandemia, que continua ainda sendo uma realidade aqui. Mas dessa forma também, doutor, a sua orientação para as pessoas no que diz respeito a esse cuidado e, mais do que isso, procurar sim um consultório, procurar um atendimento médico para fazer esse acompanhamento que não pode mais esperar, né, doutor Júlio? Com toda certeza. Durante a pandemia, a gente notou um aumento na gravidade das doenças, né? Devido a esse fato que você muito bem colocou. Algumas pessoas abandonaram o acompanhamento médico, abandonaram os tratamentos por medo de ir aos estabelecimentos comerciais, até mesmo pararam o uso de remédios, né? Que são fundamentais para o controle dessa doença. Então, a gente viu alguns quadros clínicos com uma gravidade que há alguns anos a gente não via. As pessoas chegando tardiamente, com as doenças super descompensadas, né? Um aumento substancial da morte súbita em domicílio. Então, eu acho que a pandemia ainda não acabou, que a gente tem que ter todos os cuidados. Nós aqui da CardioPrime estamos com os protocolos todos de segurança ainda vigentes, mas eu gostaria de aproveitar e convidar as pessoas para virem verificar como é que está a sua saúde, para dar uma olhada nos seus exames, porque os outros eventos, apesar da pandemia, eles não param de acontecer. É verdade. Doutor, para a gente poder então caminhar para a reta final dessa nossa entrevista aqui, então mais uma vez lembrar, pontuar as medidas de prevenção que podem salvar vidas, já que 80% das complicações dos eventos ligados ao coração podem ser evitados através dessas medidas de prevenção. Traz essa listinha mais uma vez aqui para a nossa audiência, doutor Júlio. Vamos lá então, vamos aproveitar a oportunidade. Então, prevenção ainda é o melhor remédio. Como eu posso me prevenir? Primeiro, alimentação saudável, né? Ingestão de menos industrializados, menos enlatados, menos produtos em pacotinhos, né? Então, convido as pessoas a estarem aí descascando mais e colhendo mais produtos da terra, fazendo aquele prato colorido que a gente sempre fala. Exercícios físicos, né? De acordo com a idade, a palavra é regularidade do exercício. Então, no mínimo 150 minutos de atividade aeróbica por semana. Caminhada, pedalada, bicicleta, tudo vale. Não precisa ser muito intenso, precisa ser regular. Terceiro, cuidado com a bebida alcoólica, né? Para quem não sabe moderar, o melhor é a abstinência. Então, se você não sabe tomar uma cervejinha e parar de beber, eu não encorajo nem a tomar o primeiro gole. Cigarro hoje está por fora, né? Então, não cabe tabagismo em nenhum contexto, né? Os malefícios estão mais do que provados, né? E a gente sabe que praticando esse hábito a gente está prejudicando o coração e todo o resto de saúde. E o último é o controle do estresse, né? Convido as pessoas aí a estarem
cuidando das suas emoções, estarem fazendo atividades que lhe dão prazer, estarem rodeadas de pessoas que gostam e cultivar bons pensamentos. Que bom, que bom. A nossa ouvinte aqui, a Rosicler da Itopava Central, colocando o seguinte: bom dia, Denise, gratidão ao Dr. Júlio pela maravilhosa explicação. É aqui a colocação feita pela nossa ouvinte Rosicler da Itopava Central, também na nossa companhia, Dr. Júlio. Muitíssimo obrigado, Rosicler, agradeço bastante. Fechando com chave de ouro esse Dia Mundial do Coração, agora sim as suas considerações finais, Dr. Júlio Schultz. Bom, primeiro, em nome do time de Cardio Prime, eu gostaria de agradecer à CBN e a todos os ouvintes por estarem conosco nessa caminhada do Setembro Vermelho. Gostaria de salientar mais uma vez que a prevenção ainda é o melhor remédio e convidar as pessoas para estarem procurando os médicos para a detecção dos fatores de risco e colocando em prática o estilo de vida saudável. As portas da Cardio Prime estão abertas, convido a todos para virem aqui, fazerem consulta, entenderem que está a sua saúde e, mais uma vez, reforçar que nós do time Cardio Prime Hospital de Santa Catarina estamos preparados para atender você na hora que você precisar. É isso aí, doutor Júlio, muito obrigada por essa entrevista ao longo desse mês, nessa equipe maravilhosa que também se colocou à disposição aqui da Rádio CBN para levar a melhor informação para a nossa audiência. Obrigada e um bom dia. Eu é que agradeço, um bom dia para você, Denise, e para todos os ouvintes. Dr. Júlio Schultz, médico cardiologista, e lembrando, que ao longo de todo esse mês a CBN abordou com vários especialistas assuntos ligados a esse Setembro Vermelho e chegamos hoje então ao dia D, ao grande dia. Hoje, 29 de setembro, Dia Mundial do Coração, que tem por objetivo alertar e conscientizar a população sobre a importância de manter hábitos saudáveis e preservar a saúde do coração.